Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula de Day Trade na Vale 5, dia 9/11/2012. Day Trade na Vale 5 é o resumo das técnicas da metodologia 24 Hour Expert. Você pode acessar www.traderprofissional.com.br. E para você receber todos os dias as nossas videoaulas e o resultado de nossas técnicas, e mais a aula de conscientização de psicologia do trader, você se cadastra por aqui, certo? Pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo YouTube, tá certo? Bom pessoal, então o mercado hoje ele abriu em tendência de baixa. Então a tendência de baixa é determinada pela média exponencial 377, que é essa média cinza no gráfico de 1 minuto, que é o gráfico que nós operamos, porque o risco, operando o gráfico do 1 minuto com base no gráfico de 5 minutos, usando a técnica de análise fractal, a gente consegue diminuir absurdamente o risco e operar as tendências do gráfico de 5 minutos, certo? Então, aqui eu não entrei porque estava 5 centavos de distância da média 377. Então, a entrada operacional seria quando o preço chegasse próximo da 377. Eu não entrei porque estava muito longe, estava ambíguo. É tanto que nesse primeiro sinal aqui, ó, deu uma violinada e foi embora. Então, acontece sinais falsos quando o preço está longe da média 377. Então, eu não entrei na operação, teria dado 1%, daria para alavancar 7.500 ações, daria 3%. Mas disciplina é disciplina. O Trade System mostrou ambiguidade, eu não vou operar e ponto final, certo? Então aqui, por exemplo, quando o preço estava abaixo da média 377, o sinal seria se o preço estivesse próximo. Não estava próximo, o preço desceu, fez esse movimento de queda, uma pequena correção até a média 89, onde a média 89 é um ponto de entrada operacional a favor da tendência determinada pela média 377. Então a tendência de baixa, preço abaixo da 377 próximo dela, é a entrada operacional. Então fez esse doji, que é um candle de indefinição, doji cross, mais essa estrela cadente depois dele. No rompimento da mínima da estrela cadente foi a entrada operacional. 1 centavo acima da máxima foi o start de compra, o stop loss da operação vendida. Que foi o stop loss, o start de compra foi a 36,05, né? E a operação vendida, a venda, foi R$36. O que acontece? Então o preço ele fez esse movimento de queda. Quando fez esse movimento de queda foi traçado a retração de Fibo. Então a gente vê claramente pela retração de Fibo aqui, né? A gente vê claramente que ó, a retração de 61,8 está depois da entrada operacional. Então eu peguei meu start que estava aqui, passei para cá e zerei o risco da operação, porque estatisticamente quando o preço rompe o 61,8, a gente tem claramente uma possível consolidação ou reversão de movimento às vezes do mercado. Isso é estatístico, certo? Então o preço não deu para proteger o lucro nessa onda gigante aqui, certo? Porque fez uma onda direta gigante, não deu para proteger o lucro aqui e consequentemente não deu para proteger o lucro, tive que seguir o Trade System. O preço ele voltou, veio na média 377 e pela tendência deveria, com maior probabilidade, continuar fazendo topos fundos descendentes. Era o que a gente estava esperando e também para proteger o lucro nos topos confirmados dos pivôs de baixa. Não aconteceu isso. Quando rompeu a média 389, como eu já estava com o risco zerado da operação, eu decidi colocar um start de compra 1 centavo acima da máxima da esquerda, porque já rompeu a média 89, a tendência ainda é de baixa, mas o preço tenderia a buscar a média 377 e me estoparia, eu ficaria no 0 a 0, mas seria melhor tirar um lucro. Daí eu tirei um pequeno lucrinho, decidi sair por aqui e eu saí então com 0,24%, sendo que nessa operação foi calculado 6.000 ações para entrada em relação ao preço de entrada e saída, utilizando um manejo de risco inteligente, certo? Que inclusive pela planilha não dá tempo no day trade. Então foi feito o manejo de risco veloz que nós ensinamos nos DVDs, onde em segundos você calcula a entrada operacional. Foi possível entrar pelo start de compra nessa operação, mas quando não é possível entrar pelo start de compra, a gente entra no mercado e existe uma técnica de contingência para quando falha, né, quando não dá tempo de preencher o start de compra, a gente desenvolveu uma técnica que permite a gente entrar no mercado com frieza, tá? E com precisão a gente consegue entrar. Então isso aí foi desenvolvido, foi possível entrar pelo start de compra nessa operação, certo? Então a segunda operação foi essa, né, que o preço ele voltou para a média 377, assumiu uma pressão de compra aqui, depois retornou para a pressão de venda. Aqui estava longe da média 377, então não deu para entrar, estava muito mais de 3 centavos de diferença. E aqui sim foi uma entrada operacional, onde foi o rompimento da mínima desse candle. Não desse candle, porque fez nova máxima maior do que nova máxima em relação a esse candle,
né? Primeiro fez nova máxima, depois fez nova mínima. Esse não é o sinal do Trade System. Então tive que entrar pelo rompimento da mínima desse candle e 1 centavo acima da máxima, um start de compra. Tive que entrar com muito poucas ações. Ou melhor, desculpa, gente. Teve antes dessa operação aqui, teve esta operação aqui. Então o preço ele corrigiu, ele fez esse movimento de alta, buscando a média 377, não conseguiu. Retornou, e nesse retorno a gente vê claramente que houve um pequeno gap, certo? Um pequeno gap, que seria até um gap de corte para baixo, certo? E uma pequena correção onde esse candle aqui, que foi uma quase estrela cadente, fez uma sombra para cima, rompendo a máxima desse candle, fazendo um topo menor do que esse anterior. Ou seja, a gente considera isso aqui como um topo presumido para a entrada operacional, onde no rompimento da mínima se ficaria um topo confirmado, onde nós entramos pela média 89 pelo Trade System. Foi isso que aconteceu, porque rompeu. Nós entramos aqui nessa segunda estrela cadente aqui, que é mais característica. No rompimento da mínima dela nós entramos e 1 centavo acima da máxima foi o start de compra, certo? E daí ficou 35,93 entrada, 36,01, 3.700 alavancagem, porque foi um risco grande, né, nessa operação. E o preço ele chegou a fazer o topo confirmado, né? A gente considerou como topo presumido, acertamos, mas o preço voltou e estopou. E não fez um movimento grande o suficiente de baixo para a gente proteger o lucro conforme regra do Trade System. Então o preço, daí aqui novamente foi a terceira operação, como eu já tinha falado. E o que aconteceu foi, deu um stop na gente também, porque o preço voltou, não fez movimento de queda suficiente para a gente proteger o lucro conforme regra do Trade System, que é a regra do break-even, utilizando a retração de Fibo, e o preço voltou e estopou a gente. Então esse foi o terceiro stop. Nessa segunda operação a gente entrou com muito pouco capital, foi 2.000. Tudo deu para entrar pelo start de compra hoje, pela técnica de manejo de risco veloz, então não foi preciso entrar no mercado, utilizar métodos de contingência, os cálculos foram feitos em segundos com precisão, então deu tudo certo conforme as técnicas que a gente utiliza de manejo de risco veloz, porque não dá para calcular tudo isso aqui na planilha, não tem como, tem que ser tudo de cabeça, mas existe uma técnica que a gente conseguiu desenvolver para estar fazendo isso. Certo? Então, pessoal, eu terminei negativo 0,36% hoje, tá? A gente, com relação à aula de psicologia do trader hoje, o mais importante é o quanto você perde quando erra e o quanto você lucra quando ganha. Essa semana, claramente, eu terminei negativo, certo? E pouquíssimo negativo, sendo que eu fiz praticamente 3 tentativas por dia. Então, quer dizer, eu fiz 3 tentativas por dia, certo? E sendo que em muitas tentativas eu poderia ter ganhado, em caso acontecesse uma variação de 1%, o que é provável. Hoje aconteceu uma variação de 1%, mas o sinal do Trade System estava ambíguo, eu não podia ter entrado. É tanto que até deu um sinal falso. Olha o sinal falso aqui. Foi o primeiro sinal, depois deu uma violinada e foi embora. Então o cara teria tomado um stop primeiro para depois entrar aqui de novo. Ele ganharia, mas foi um sinal falso. Por isso que quando está muito longe da média 377 não dá para fazer as operações, tá? Então, pessoal, eu perdi, mas eu perdi pouco. Fiz 3 tentativas e perdi pouco, certo? Mas teve operações aqui esse mês, essa semana do mês, que foi uma semana que a gente... Tá vendo? Eu perdi mais vezes do que ganhei. E quando eu ganhei pouquinho, porque eu não consegui ganhar muito na tendência, né, dessas vezes aí, certo? Então acabou que eu tive um prejuízo maior até, mas um pouquinho só maior. Tive pequenos prejuízos, certo? Então, consequentemente, eu fiquei com pequenos prejuízos, porém, em várias operações eu estava alavancado 7.500, várias operações. Então imagina se acontece uma semana de dar certo, 3 dias só de operações, onde varia 1% cada operação, a 7.500 alavancados, que corresponde a 2x alavancados. Seriam 3% de lucro. Nesses 3 dias consecutivos daria 9% em apenas 3 dias. Certo? Então, eu acredito no Trade System, ele é comprovado, há muitos anos eu opero com ele, certo? E por isso que por isso que eu continuo operando. Mesmo estando negativo, não tem problema. Quando nós perdemos pouco, mas quando ganhamos muito. E esse é o grande conceito. E também para day trade não adianta usar a planilha, entendeu? Você tem que calcular de cabeça.
Então, pessoal, aqui no curso Trader Profissional Avançado, que são 11 DVDs, que são 13 horas de treinamento, a gente tem o manejo de risco veloz, certo? Que é a técnica que você encontra nesse DVD Expert Day Trade 5 minutos e Swing Trade 60 minutos. Você tem o manejo de risco inteligente, que é ensinado passo a passo, o manejo de risco veloz para day traders, porque a maioria das escolas, infelizmente, falam a teoria, usam planilha e tal, mas na prática você precisa ter uma velocidade de cálculo para conseguir fazer esse manejo de risco. Esse manejo de risco ele é muito poderoso, certo? Mas fazer o manejo de risco sem usar a planilha é difícil, mas existem contingências e técnicas que nós utilizamos que permite que você entre na operação, que permite que você não perca a operação caso você não dê tempo de preencher o start de compra, porque às vezes não dá tempo e é necessário entrar no mercado, é necessário estopar o mercado, então existe todo um processo de contingência para você sair da operação, seja para tomar prejuízo estopando manualmente ou para entrar na operação manualmente. E também para calcular a quantidade de ações que você tem que entrar de acordo com a técnica de alavancagem inteligente, certo? E a análise fractal que permite que você reduza os riscos da operação absurdamente para que você consiga alavancar e você alavanca sem aumentar os riscos. Então, por exemplo, eu estou alavancando 7.500, mas o meu risco continua de praticamente 0,3%. Apesar de que alavancando 7.500 aumenta um pouquinho por causa das taxas de emolumentos, que é variável. Então, por isso que eu nem alavanco mais do que 7.500, porque daí vai ficar muito caro esse valor variável que eu tenho que pagar, certo? Então, pessoal, isso que é importante analisar para vocês. Não adianta ter a planilha, certo? Ela só serve mesmo para registrar e como um método de contingência, porque no day trade é realmente muito veloz, bem rápido mesmo. Tem que ser tudo de cabeça, certo? Então, é por isso que o Trade System funciona, por isso que eu consigo lucrar por causa do manejo de risco veloz, tá certo? Bom, pessoal, essa aí foi a videoaula de hoje, tá? Começamos a semana do mês negativo, com pequenos prejuízos, então a gente vai começar o mês hoje correndo atrás do prejuízo, onde vários meses atrás eu comecei com muito lucro e muitas vezes perdi um pouco no final e muitas vezes continuei ganhando, né? Porque teve lucros aí desse ano que eu consegui mais de 8% em um mês só. Mas esse mês a gente começou aí com um pequeno prejuízo, que é normal, porque uma empresa, por exemplo, quando ela começa, ela investe no estoque, investe nos funcionários, paga os funcionários, ela começa no prejuízo e corre atrás do prejuízo. Trader não é diferente, então você tem que se acostumar com isso. Eu vou entrar no mercado, certo? E vou estar perdendo uma vez ou outra, mas durante um tempo, de acordo com a estatística e probabilidade matemática, eu vou ganhar, se eu for disciplinado. Então eu fui disciplinado hoje. Eu poderia ter ganhado 1% aqui, certo? Mas estava ambíguo, tanto que até deu um sinal falso aqui. Então tem que ter disciplina e esse é o preço por ser disciplinado, porque em várias vezes que acontecem sinais como esse aqui, não dá certo. Hoje deu certo, mas a maioria das vezes não dá certo. Então se eu continuasse operando esse sinal, eu quebraria a matemática de ganhos e de probabilidade do Trade System. Por isso que a disciplina é fundamental. Bom, pessoal, muito obrigado, até mais.